Segunda Samuel, tá? Capítulo 9. Segunda Samuel, capítulo 9. Meu desejo é vermos todo esse capítulo hoje, capítulo 9 de 2 Samuel. Mas nesse momento, nós vamos ler apenas o versículo 1. Então deixe sua Bíblia aberta, nós vamos ver cada versículo no tempo certo, no momento certo, mas nesse momento vamos ler só o versículo 1. Todos encontraram? Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Até aqui, vamos orar nesse momento. Senhor, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, é aquilo que alimenta a nossa alma. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. E nós precisamos ser alimentados por Ti hoje, Senhor. Nos instrui pela Tua palavra. Que o Teu Espírito possa operar, abrindo o nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra. Me ajude a ser fiel à Tua palavra. Que eu não venha pregar, Senhor Deus, os meus próprios pensamentos, mas tão somente aquilo que o Senhor revelou na Tua palavra. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Deixa eu começar fazendo uma pergunta. Você já experimentou alguma reviravolta na sua vida? O que é uma reviravolta? O dicionário, ele fala da seguinte maneira: reviravolta é o ato de desfazer uma volta, né? Estava fazendo a volta e desfez, reviravolta. Mas no sentido popular, a reviravolta é uma mudança brusca de situação. É aquela mudança, geralmente, que tem um lado positivo e um lado negativo. Geralmente alguém foi colocado numa situação negativa, numa situação difícil, e de repente, aquela situação muda, e aquele que estava lá embaixo é colocado agora numa situação positiva, numa situação de bênção. Por outro lado, aquele que tinha causado a situação negativa, tinha causado aquela situação de dificuldade, de prejuízo, o cenário também se inverte, e essa pessoa agora é colocada numa situação negativa. Então, a isso nós geralmente chamamos de reviravolta. O justo sofredor, ele então experimenta um momento de bênção, uma volta na sua situação. E o ímpio, o vilão dessa história, ele também experimenta essa reviravolta e é colocado agora numa posição de juízo, ok? E nós encontramos exemplos de reviravoltas assim nas Escrituras. Por exemplo, quem não lembra, né, o livro de Esté, quem não se lembra lá de Amã, que perseguiu o Mardoqueu, ou Mordecai, depende da tradução aí que você use, né? Que o perseguiu e até não apenas tramou a sua morte, mandou construir uma forca para matar Mardoqueu. E então a reviravolta chegou. Mardoqueu não apenas foi salvo, como Amã teve que honrá-lo publicamente. E no final, olha o tamanho da reviravolta, a forca que Amã construiu para Mardoqueu acabou sendo a forca do próprio Amã. Eis uma grande reviravolta. Nós vamos encontrar outros casos na Escritura. E aqui no texto que nós temos diante de nós, no capítulo 9, nós também vamos encontrar o caso de uma reviravolta. O tema da nossa mensagem hoje é exatamente esse, reviravolta, ok? No último versículo desse texto, nós vamos ver Mefibosete em Jerusalém. E nós vamos entender por que Mefibosete em Jerusalém é uma reviravolta. Mas antes de chegarmos lá, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu distribuí esse texto, eu organizei esse texto em 4 partes,
E essas 4 partes eu chamo de 4 fatos sobre uma reviravolta. Então vamos olhar cada um desses fatos, tá bom? O primeiro fato dessa reviravolta é que uma reviravolta pode levar muito tempo para acontecer, ok? Isso é importante a gente aprender. Por quê? Porque quando a gente está passando por uma situação difícil, quando a gente está passando por um momento de tragédia, de sofrimento, de injustiça, em que alguém nos colocou nessa situação por pura injustiça, ou maldade, ou qualquer outra razão, a gente tem aquele sentimento de querer que as coisas elas mudem logo. Que a reviravolta ela chegue amanhã. Que eu passe logo por essa situação e nos questionamos por quê? Por que estamos passando por isso, né? Até quando, Senhor, nós vamos passar por isso? Queremos que seja logo, queremos que seja breve. Mas eu quero dizer para você que uma reviravolta, ela muitas vezes pode levar muito tempo. O texto que a gente leu aqui no versículo 1 diz assim: certa ocasião, Davi perguntou, olha só, de repente, Davi fez uma pergunta, de repente Davi se lembrou de algo, de repente Davi se viu interessado por algo. Que algo é esse? Nós vamos ver que Davi ele vai se lembrar de uma promessa que ele tinha feito. Mais do que isso, ele vai se lembrar de uma aliança, um pacto que ele tinha feito. E Davi aqui, de repente, depois de décadas, entenda isso, não é que tinha passado 10 anos, tinham passado décadas, desde que Davi tinha feito aquela aliança, desde que Davi tinha feito algumas promessas, desde que Davi estava reinando no trono. Já haviam se passado mais de uma década que Davi estava no trono. E de repente, Davi se lembrou dessa promessa, desse pacto aqui. Davi está numa situação boa agora. A gente viu nos domingos passados, não é? Davi enfrentou um tempo de lutas, de guerras, de batalhas. E agora Davi está numa situação boa. Ele está no topo do mundo. Ele está experimentando agora um tempo de paz, de fartura, um tempo de bonança. E de repente, Davi se lembra dessa aliança, dessa promessa. De repente. E de repente também, né? Davi busca informações sobre algo importante. Olha comigo qual é a informação que Davi está buscando. Verso 1. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Pronto. Davi quer saber se tem algum descendente de Saul que tenha sobrevivido. Os irmãos lembram que aconteceu uma grande tragédia na família de Saul, né? Naquela batalha contra os filisteus, morreu Saul, morreram seus filhos, e depois daquilo, alguns fugiram, morreram também pelo caminho, mas Davi agora está querendo saber, será que sobrou alguém? E ele diz que o seu interesse é mostrar lealdade. Alguma tradução pode trazer bondade, mas a expressão aqui hebraica é a expressão resed. A gente já viu essa expressão algumas vezes. Essa palavra, ela geralmente aparece num contexto de aliança. Esse resed é traduzido às vezes como um amor leal, mas fala de um compromisso de manter a sua parte na aliança, de agir em favor daquele com quem você entrou em aliança. E Davi aqui está perguntando: tem alguém da família de Saul para quem eu possa mostrar a minha fidelidade à aliança? E alguém pode perguntar, né? Mas que aliança é essa? Que aliança é essa que Davi precisa mostrar essa lealdade? Antes de falar dessa aliança, deixa eu só dizer uma coisa para vocês, tá? O fato de Davi estar procurando informação sobre alguém significa logo de cara que se tivesse alguém vivo da família de Saul, esse alguém estaria escondido, esse alguém estaria fora do radar, ninguém saberia o paradeiro. Davi não sabia o paradeiro, por isso que ele está perguntando aqui. E algo importante também que eu preciso destacar é que aqui no livro de 2 Samuel, lá no capítulo 21, verso 8, não precisa abrir, mas lá mostra alguns descendentes de Saul, que ainda estavam vivos.
Por exemplo, a irmã da esposa de Davi, a irmã de Mical, ela ainda estava viva. Então, nem todo mundo da família de Saul tinha morrido. Tinha alguns descendentes que ainda estavam vivos. E Davi aqui está tentando encontrar algum deles. A justificativa que Davi apresenta, basicamente, ele quer encontrar alguém para mostrar a sua lealdade por causa de Jonatas, ok? O texto diz por causa da sua amizade com Jonatas, alguns colocam por causa do amor de Davi por Jonatas, mas literalmente aqui, irmãos, é só por causa de Jonatas, porque Davi tinha alguma coisa com Jonatas e por isso ele está querendo mostrar a sua lealdade. O que era que Davi tinha com Jonatas? Chegou agora o momento, né? Uma aliança. Davi tinha feito uma aliança com Jonatas, uma aliança de proteção mútua, de amizade profunda, onde eles se viam agora praticamente como irmãos, em que um se comprometia em cuidar do outro e da família do outro, fosse qual fosse a situação. Jonatas havia morrido. Já havia, como eu falei, mais de uma década que Jonatas tinha morrido. Mas Davi se lembrou da sua aliança. É interessante, porque Davi não pergunta assim, olha, tem alguém da família de Jonatas? Não, ele pergunta, tem alguém da família de Saul, que era o pai de Jonatas? Ou seja, mesmo que ele não encontrasse qualquer descendente de Jonatas, ele estava disposto, por causa dessa aliança, a mostrar a sua fidelidade, a sua bondade, a sua lealdade, até mesmo para qualquer descendente que fosse da família de Saul. Irmãos, Davi, ele havia feito não apenas uma aliança com Jonatas, mas ele havia feito uma promessa para Saul também. Vocês lembram daqueles duas ocasiões em que Saul, ele tem a vida poupada por Davi, e então ele decide ali, né, se arrepender, entre aspas, né, um arrependimento temporário, né, lágrimas de crocodilo. Ele vai e reconhece, Davi, agora eu vejo que você é melhor do que eu, meu filho Davi, tenha misericórdia, né, não estenda a mão contra os meus descendentes quando você estiver no trono. Saul reconhece tudo isso, que Davi ocuparia o trono, e ele pede que Davi não ferisse os seus descendentes, e Davi promete que ele não feriria os descendentes de Saul. Então nota, décadas depois, passou muito tempo, e de repente, Davi se lembra dessa promessa, Davi se lembra da aliança, e Davi decide, eu quero fazer a minha parte na aliança. Reviravoltas podem levar muito tempo para que aconteçam. Há uma reviravolta que aconteceu na minha vida não faz muito tempo. Demorou, irmãos, quase 10 anos para essa reviravolta acontecer. Mas não vou dar o testemunho hoje não, tá? Talvez quarta-feira eu conte. Deixar aí o suspense, né? E o convite. Mas enfim, voltando aqui. Uma outra coisa interessante aqui, irmãos, é como Davi, ele é um homem de palavra, não é? Davi fez aliança, se comprometeu, Davi fez promessas, e Davi agora está aqui assumindo a sua responsabilidade, ele quer cumprir a sua palavra. Isso nos lembra uma coisa muito importante. Nós devemos ser leais à nossa palavra. A palavra de Deus, ela diz que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Se você diz que é sim, as pessoas vão entender que é sim, e você tem que manter o seu sim. Se você diz que é não, as pessoas vão entender que é não, e você tem que manter o seu não. Irmãos, não deixemos o nosso testemunho cair por terra por uma falta de compromisso com as nossas palavras. Isso é algo muito básico, irmãos. Isso fala de honestidade, isso fala de verdade. Nós precisamos ser verdadeiros, honestos, cumpridores de palavra. Que coisa feia é nós encontrarmos pessoas que se dizem cristãs, mas envolvidas e misturadas, enredadas por mentiras, conhecidas por quebrarem as suas palavras, por não cumprirem. Ninguém escreve o que o fulano diz. Olha que testemunho terrível. Davi era um homem de palavra. E às vezes, a gente vai dando desculpinhas para quebrar as nossas palavras. E a credibilidade do nosso testemunho,
vai caindo por bobagens, por desculpinhas. Sabe, você se engana quando você acha que você engana os outros. Você não engana. O outro pode fingir que está acreditando em você. Tá certo. Mas sabe de uma coisa, todo mundo no final das contas vai saber quando você não está falando a verdade, quando você está mentindo, quando você está dando desculpas. Todo mundo. Às vezes as pessoas não vão dizer para você, mas todo mundo sabe. E com isso, quem mais se prejudica é o seu testemunho, porque no final das contas, as pessoas começam a entender, eu não posso contar com essa pessoa. Fulano de tal não é alguém confiável. Não faça isso, meu irmão. Assuma compromisso pelas suas palavras e cumpra. Cumpra as suas promessas, cumpra os seus compromissos. Voltando aqui, Davi quer cumprir a sua parte, tá? Mas levou muito tempo para que as coisas aqui começassem a passar por essa reviravolta. Mas deixa eu dizer aqui qual é o segundo fato sobre a reviravolta, tá? A providência de Deus, ela opera por trás das reviravoltas. Quando reviravoltas acontecem, às vezes a gente fica surpreso. A gente fica assim de boca aberta. Caramba, aconteceu mesmo. Quem poderia imaginar? Rapaz, olha só como as coisas aconteceram, né? A gente fica ali tentando encontrar uma explicação. Mas deixa eu dizer uma coisa. Reviravoltas não são obras do acaso. Reviravoltas não são coincidências. Por trás da reviravolta está um Deus soberano, agindo por detrás das cortinas, movendo as coisas, para enfim fazer aquilo que Ele queria que acontecesse. Estabelecer o bem e trazer consequências sobre o pecado, sobre o mal. Então, por trás de toda a reviravolta, as circunstâncias ali, está a providência de Deus operando. Nota de novo no nosso texto. De repente Davi lembrou, olha só, e não apenas lembrou, de repente Davi se viu muito interessado em cumprir. De repente, Davi também vai encontrar um informante que tem as informações que ele precisa. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, tá? Estrategicamente falando, num jogo político dos dias de Davi, seria muito mais vantajoso que ele esquecesse essa aliança, que ele esquecesse essas promessas. Mas aqui está Davi, depois de anos, de décadas, que as coisas aconteceram, está aqui Davi interessado nisso, interessado em cumprir, e ainda encontra alguém que pode dar respostas para ele, ok? Outro detalhe interessante. Aqui a pesquisa de Davi poderia cair sobre qualquer descendente de Saul. Podia ser sobre qualquer um. Mas vai cair exatamente sobre quem? Um filho de Jonatas. Mas vamos já encontrar aqui. Vai aparecer um filho de Jonatas. Como eu disse para vocês, em 2 Samuel 21, aparecem outros descendentes vivos de Saul. E naquele texto, esses descendentes, eles vão tragicamente ser executados, ainda em consequência dos pecados de Saul, ok? Mas adivinha quem vai escapar? Esse filho de Jonatas. E por que ele vai escapar? Exatamente, porque quis a providência levar Davi a encontrá-lo. E por conta das coisas que vão acontecer aqui desse encontro, é que lá na frente, a vida dele será poupada. Coincidências? Acaso? Não. Um Deus soberano guiando a história, movendo as peças, muitas vezes sem que nós o percebamos, para que os seus planos e os seus propósitos se cumpram. Vamos dar uma olhadinha aqui? Se você estivesse buscando encontrar informações sobre algum sobrevivente da casa de Saul, onde é que você procuraria? Qual seria o primeiro lugar para achar essas informações? A resposta? Certamente com alguém que tivesse trabalhado na casa de Saul, né? Alguém que trabalhou lá, podia ainda ter algum contato, podia ter visto algo e poderia trazer algum tipo de informação. E é isso que vai acontecer aqui. Olha comigo o verso 2. Então chamaram Ziba,
um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Vamos com calma. Acharam então alguém que tinha trabalhado na casa de Saul. Quem era esse? Ziba, ok? Nós não temos muitas informações sobre Ziba. Nós sabemos que ele era um servo de Saul. Nós sabemos a quantidade de filhos que ele tem. Isso vai aparecer mais adiante, a informação. Vai dizer que ele tinha 15 filhos. Nós sabemos quantos servos ele tinha. Vai dizer que ele tinha 20 servos. E por isso, nós já começamos a perceber que Ziba era um bom administrador. Ele trabalhou no palácio. E mesmo depois de ele perder a sua posição no palácio, ele ainda conseguiu manter uma vida boa. Ele prosperou. Ele tem 15 filhos e ele tem 20 servos. E todos esses estão trabalhando juntamente com ele. O que garante sustento, o que garante uma vida muito melhor do que talvez a maioria das pessoas naqueles dias ali, ok? Então, encontramos aqui um bom administrador experiente, tá? Ele é experiente porque já fazem mais de uma década, já faz talvez mais de 15 anos, alguns até falam que talvez já tivesse passado 20 anos desde que Saul morreu. Então Ziba não é mais um jovenzinho. Ziba tem já os seus 15 filhos criados trabalhando com ele. Então Ziba, ele é um homem experiente, um homem bem-sucedido, um homem que sabe administrar bem as coisas aqui, tá? Bom, o que acontece? Quando Ziba é levado até Davi, Davi faz uma pergunta para ele. O seu nome é Ziba? É você que é o Ziba, né? E qual é a resposta de Ziba? Ziba não diz assim: é isso mesmo, meu nome é Ziba. Não. A pergunta era essa, mas ele responde: sou teu servo. Olha aí que coisa interessante, né? Ele mostra que a identidade dele aqui é ser um servo de Davi. Por que ele responde assim? Lembra, Ziba antes era servo de Saul. Saul tinha sido um inimigo de Davi. Saul tinha feito todo o possível para matar Davi. Ele tinha perseguido Davi, ele estava obcecado com isso. Nós vimos mais de 10 anos Davi fugindo das mãos de Saul. E Ziba, um funcionário. Agora vocês imaginem aqui a cena, meus irmãos. As coisas vão bem para Ziba. Ele está lá vivendo tranquilo, tocando barco, com a sua família, bem estabelecido. De repente, então, chegam os guardas na sua porta. Imagina, chega a polícia lá, né? Ziba, a casa está cercada, né? Venha cá, o rei está mandando chamar você. E ele pensa: peraí, aquele que o meu antigo patrão vivia tentando matar, está querendo conversar comigo? Será que isso é bom ou será que isso é ruim, né? O que será que vai acontecer? Então, meus irmãos, tudo leva a crer, e a cena é construída de uma maneira em que Ziba parece estar com medo, ok? Ziba está com medo aqui. E quando pergunta qual é o nome dele, a primeira coisa que ele faz questão de dizer é o quê? De que lado ele está. Ele deixa claro para Davi: eu estou do seu lado, eu sou seu servo, tá bom? O que mais que acontece aqui? Davi, ele vai deixar claro também qual é o seu propósito para Ziba. Talvez ele está querendo aqui tranquilizar Ziba. Olha comigo aí de novo o verso 2. Verso 3, ele diz: perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Pronto. Nota, qual é o propósito aqui de Davi? O que ele quer fazer? Ele diz para Ziba: eu quero mostrar para algum descendente de Saul a lealdade de Deus. Algumas versões trazem a bondade de Deus ou algo assim. O que Davi está querendo dizer aqui? Mais uma vez, a palavra usada é a palavra Hesed. Hesed Elohim. Eu quero mostrar a fidelidade de Deus. Irmãos, Davi, ele quer cumprir a sua parte na aliança, como eu já falei. Aquela aliança que ele fez com Jonatas, a promessa que ele fez para Saul, ele quer cumprir a sua parte, mas ele não quer cumprir de qualquer jeito. Ele não quer cumprir do jeito dele.
ele quer fazer do jeito de Deus. Lembra que capítulo anterior a gente viu Deus fazendo uma aliança com Davi? Capítulo 7, na verdade, né? Deus fazendo uma aliança com Davi. E nessa aliança, Deus mostrando uma bondade muito superior a qualquer coisa que Davi houvesse imaginado. Davi queria fazer uma casa para Deus. É o que Deus fala para Davi? Você não vai fazer uma casa para mim. Eu é que vou te dar um trono eterno. Eu vou cuidar dos teus descendentes, dos teus filhos, dos teus netos, até aquele dia em que um deles vai sentar num trono para sempre. Quem é esse filho de Davi que se senta no trono eterno de Deus? Jesus. Jesus, filho de Davi, ok? Então, quando Davi viu, peraí, eu queria fazer uma casa para Deus, Deus é que vai fazer uma casa para mim. Deus é que vai abençoar os meus descendentes. Ele vai cuidar, Ele vai mostrar bondade e amor pelos meus descendentes e vai dar um trono eterno para a minha família. Eu não mereço isso. Deus agiu de uma maneira muito superior a qualquer coisa que eu pudesse imaginar, que eu pudesse esperar. E agora eu quero cumprir a minha aliança, e eu quero cumprir do jeito que Deus cumpre a aliança. Eu quero mostrar a mesma generosidade, a mesma bondade que Deus mostrou comigo. Ele fez isso por mim quando eu não merecia nada, e eu quero fazer isso agora por aqueles com quem eu entrei em aliança. Esse é o pensamento de Davi aqui, ok? E aí a gente tem algumas informações sobre esse filho de Jonatas que sobreviveu. Quais são as informações? Primeiro, até agora o nome dele não é dito. É dito apenas, tem um filho de Jonatas. Por que isso? O autor está criando expectativa para nós. Quem é esse? Quem é esse sobrevivente, tá? Mas algumas informações chegam para nós. Primeira, ainda no verso 3, é dito que ele é aleijado, não é? Ele diz, respondeu Ziba, ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Aleijado de ambos os pés. Nós já vimos essa informação antes. Em 2 Samuel capítulo 4, verso 4, nós temos o momento em que isso daqui aconteceu. Depois que Jonatas morreu e Saul morreu, e a notícia chegou até aquela serva que cuidava do filho de Jonatas, ela foge para tentar salvar a sua vida e salvar a criança. Esse filho de Jonatas tinha 5 anos de idade naquela ocasião, quando ele perdeu o pai. E nessa fuga desesperada, ele cai, e ele quebra as suas pernas, ele fratura as suas pernas. E a gente precisa lembrar, naqueles dias, né, não haviam cirurgias como hoje, o tratamento médico, né, não era como hoje. E aquela queda prejudicou esse rapaz pela sua vida inteira. Ainda hoje aqui, mais de 15 anos talvez mais de 20 anos, e ele ainda é um jovem, aleijado das suas pernas. Isso prejudica, irmãos, porque ele não poderia desempenhar a maioria das profissões daqueles dias. Ele não poderia trabalhar na lavoura, ele não poderia trabalhar na pecuária, ele não poderia trabalhar em funções que exigissem grande esforço, locomoção, grandes caminhadas. A situação de alguém com essa limitação física naqueles dias era uma situação muito difícil, muito difícil. Outras informações aparecem, olha o verso 4. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Vamos ver as informações. Primeiro, está na casa de Maquir. Maquir, nós também não temos muitas informações sobre ele, mas Maquir, ele sempre aparece aqui como um homem hospitaleiro. Ele recebeu esse jovem na sua casa, ele deu abrigo para esse filho de Jonatas na sua casa, e depois nós vamos ver que ele vai ser leal a Davi, e no momento que Davi precisa, ele também vai mostrar hospitalidade para Davi. Esse é Maquir aqui, tá? Agora, um ponto importante é que nada é dito sobre qualquer relacionamento entre esse filho de Jonatas e Maquir. Por exemplo, não é dito que Maquir fosse um tio, que Maquir fosse um sogro. É muito comum que informações desse tipo apareçam quando há um vínculo ali de parentesco, mas aqui nada é dito, ok? O ponto importante para nós, vai aparecer mais adiante uma nova informação sobre esse filho de Jonatas, é que ele já é pai.
Ele já tem um filho também, tem um neto de Jonatas, ok? Só que ele, apesar de ter sido neto do rei, apesar de ter sido filho do primogênito do rei, Jonatas, apesar dele ser o legítimo herdeiro ao trono da antiga dinastia, ele agora não tem nenhuma casa para abrigar a sua família. Ele vive de favor na casa de Maqui com a sua família. É uma situação difícil a desse filho de Jonatas. O lugar também onde ele mora é descrito aqui. É dito que ele mora em Lodebar. Você sabe o que significa Lodebar? São duas palavras hebraicas. Lo é não. Debar é palavra. Às vezes a gente vê, quando Deus manda uma palavra a um profeta, ele diz, Vaihi debar Adonai Elioná, ou veio a palavra do Senhor a Jonas, né? Lembrei aqui do texto lá de Jonas capítulo 1, verso 1. Então, é essa palavra, debar ou devar, ok? Então, Lodebar significa, sabe o quê? Não palavra. Agora você imagina, você morar num lugar cujo nome é sem comentários, né? Já imaginou isso? Você mora onde? Sem comentários, né? Sem comentários, esse lugar que eu moro aqui. Não inspira, assim, muita coisa boa, não é? Esse lugar aqui onde o filho de Jonatas morava, ok? Bom, aqui então nós temos o retrato de alguém vivendo escondido, sem relevância, numa situação difícil, numa terra sem comentários. Esse é o retrato aqui desse descendente de Jonatas. Mais uma vez eu preciso lembrar, tá? Davi está procurando por qualquer descendente de Saul. Podiam ter encontrado qualquer um, mas a providência de Deus estava operando e fez com que esse jovem, nessas circunstâncias, fosse encontrado. E o próximo passo aqui, próximo fato sobre a providência, o nosso terceiro, é que a oportunidade, ela bate na porta, mas nem sempre parece ser boa. Quando a reviravolta está prestes a acontecer, uma oportunidade vai bater na porta. As coisas começam a ensaiar de que parece que vai acontecer uma reviravolta. Mas às vezes, num primeiro momento, a gente fica na dúvida. Isso que está acontecendo, será que é bom? Será que é ruim? Será que vai contribuir para o melhor ou para o pior? E é isso que a gente vai encontrar agora aqui. O que vai acontecer com esse filho de Jonatas? Olha o verso 5. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, olha o verso 6, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu, sim, sou teu servo. Vamos olhando aqui alguns detalhes, tá? Primeiro, aparece o nome dele, Mefibosete, não é? Mefibosete. Lá em 1 Crônicas, ele recebe um outro nome, é Baal alguma coisa, não lembro bem. Provavelmente esse nome não foi apresentado aqui, porque ele está numa outra linguagem aqui, né? Uma linguagem mais dos povos daquela região, ok? Inclusive a referência a Baal, né? Não seria uma referência muito boa aqui, né? Baal significa Senhor, podia até estar se referindo ao próprio Senhor, nosso Deus, mas não é uma palavra muito boa para o povo de Deus usar aqui, né? E aí usam esse nome Mefibosete, que é um nome difícil de traduzir, mas que tem alguma relação com vergonha. Isso mostra mais uma vez a situação em que ele se encontra. É uma situação de vergonha. O verso 5 também, ele é muito sucinto, diz apenas que ele foi trazido de Lodebar. Às vezes parece até que ele foi trazido meio assim, sem querer muito ir, né? Para esse encontro com Davi. Mas agora, imaginem mais uma vez a situação. Está lá Mefibosete, provando de uma vida repleta de vergonhas, de necessidades, de dificuldades, num lugar esquecido, tentando se esconder também de Davi, ok?
Certamente ele, qualquer outro descendente de Saul, queria manter o seu anonimato, queria ficar fora do radar mesmo. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. E de repente chega lá os soldados, né? Polícia! Sabe o rei, aquele que teu avô vivia tentando matar? Pois ele mandou a gente vir te buscar aqui, que ele quer falar contigo. Se coloca na situação, né? E aí? Tem alguns detalhes aqui que parecem gerar um suspense na história. Por exemplo, é repetido aqui que ele foi retirado da casa de Davi, da casa lá em Lodebar. Essas duas palavras elas são repetidas, né? Maqui e Lodebar. Isso daqui já aponta para uma mudança que está começando a acontecer. Ele vivia ali e ele agora está sendo retirado dali. Uma mudança está acontecendo. Será que essa mudança é boa? Será que essa mudança é ruim? Outra coisa também é que ele é descrito como filho de Jonatas, mas a relação com Saul também é lembrada. No verso 6, quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, Jonatas, uma informação positiva, ele é filho de Jonatas, aquele grande amigo leal de Davi, mas ele é neto de Saul, né? E Saul já é uma referência negativa. E agora, para quem será que ele puxou? Puxou para Jonatas, puxou para Saul? O que será que vai acontecer aqui? É algo bom? Algo negativo? O que mais? Qual é a reação de Mefibosete quando ele chega diante de Davi aqui? O texto diz que ele se prostrou com o rosto em terra. E ele disse, sou teu servo. Não é? Isso denota o que para nós? Que ele está também com medo. A primeira coisa que ele faz é botar-se numa postura onde ele demonstraria o máximo respeito e reverência por Davi. E a segunda coisa que ele faz é dizer, eu estou do teu lado. Eu sou teu servo, eu estou aqui para servir ao rei. Por que ele se coloca nessa situação aqui, meus irmãos? Lembra que eu disse para vocês que ele provavelmente, qualquer outro descendente de Saul, estaria fazendo todo o possível para esconder o seu paradeiro do rei Davi? Por quê? Qual era o costume daquele período? O costume daquele período era quando um rei chegava e assumia o lugar do trono, né, depondo o antigo rei, o mais comum era que esse novo rei, ele faria todo o possível para exterminar toda a linhagem daquele antigo rei. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Por quê? Para que não surgisse depois ninguém querendo reivindicar o trono. Se Davi aqui fosse agir como os reis ao seu redor, os reis das nações pagãs, seria isso que ele faria. E é por isso que Mefibosete está aqui apavorado, morrendo de medo. Será que agora ele me descobriu e é o momento dele acabar com a minha vida? Meus dias chegaram ao fim? A pergunta então que surge para nós é, Davi vai cumprir a sua promessa? Ele vai cumprir os seus planos? Ou tudo não passava de uma dissimulação de Davi para encontrar os últimos descendentes de Saul e acabar de uma vez por todas com qualquer tentativa de reivindicar o trono, de depor Davi ou seus descendentes do trono? A gente chega então na nossa quarto e último fato. Esse vai ser bem rapidinho, tá? Sobre a reviravolta. Nós vamos chegar agora no momento em que essa reviravolta enfim acontece. A bênção da reviravolta vai acontecer agora. Davi queria realmente cumprir a sua promessa. Ele queria realmente cumprir a sua aliança. Davi estava com o coração no lugar certo. E ele quer cumprir isso. Então, olha a primeira coisa que ele faz aí no verso 7. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade, por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa.
Primeira coisa que Davi faz, ele tranquiliza Mefibosete. Não tenha medo, não temas. Depois, ele lembra da sua aliança com Jonatas. Mais uma vez, ele repete a palavra hesed, ok? Ele diz, eu vou tratar você com justiça, com a lealdade que eu fiz com o seu pai, na aliança que eu estabeleci com o seu pai. Por causa dele, por causa da aliança com ele, eu vou cuidar de você. Outra notícia muito boa, olha a reviravolta, ele vai restituir as propriedades para Mefibosete. Aqui é um detalhe interessante, tá? Davi não diz que vai restituir as propriedades de Jonatas. Ele não diz assim, olha, tudo que era de Jonatas, teu pai, eu vou devolver para você. Não, ele diz, eu vou dar para você todas as propriedades que eram de Saul. Por que isso é importante? Saul era o antigo rei. Aquelas propriedades, elas provavelmente tinham sido assimiladas agora pelo novo rei. Eram propriedades de Davi. E Davi, ele vai dar tudo de volta para Mefibosete. Todas aquelas propriedades para Mefibosete. Olha que coisa interessante, irmãos. Num dia, Mefibosete estava lá, arruinado. Arruinado. Na pior, no fundo do poço, sem ter um cipó para dar numa gata. E no outro dia o que acontece? Mefibosete ganha na loteria. Ele fica rico. Ele recebe agora todas as propriedades que eram de Saul. Mefibosete, antes desse encontro, ele poderia até tentar reivindicar essas propriedades. Ele poderia tentar ali batalhar legalmente, judicialmente, para reaver algumas dessas propriedades. Ele podia dizer, olha, eu sou o filho de Jonatas, eu sou o neto de Saul, por direito essa propriedade é minha. Porém, irmãos, olha a situação. Se ele tentasse algo assim, ele seria exposto. Ele apareceria. Se ele tentasse algo assim, ele poderia se envolver em conflitos pela propriedade. E ele não tinha condição de entrar em conflito com ninguém. Era um jovem aleijado, vivendo de favor, sofrendo na vida. Como é que ele ia entrar em conflito com alguém por qualquer propriedade? Principalmente se essas propriedades tivessem voltado para as mãos, tivessem ido, na verdade, parar nas mãos de Davi, o novo rei. Ele não podia nem mesmo apelar ao rei, porque era do rei que ele estava se escondendo. Ele podia ser encontrado pelo rei, temendo pela sua própria vida. Então a sua situação era muito difícil. E quando Davi decide mostrar essa generosidade grandiosa para com ele, Davi ele está se colocando numa situação até perigosa. Como eu falei, estrategicamente, dentro daquela situação política de Davi, não era vantagem isso que Davi está fazendo. Davi poderia reacender no coração de Mefibosete ou de outros descendentes de Saul a ideia é o quê? Opa, as posses estão voltando para nós, o poder está voltando para nós. Quem sabe não é o momento da gente começar a pensar como é que nós vamos ocupar o trono de novo. Então esse é um ponto importante aqui, tá? Agora, Davi promete também que ele vai se sentar na mesa com ele, vai comer na mesa com ele todos os dias agora. A gente tem que entender o que é isso, tem muita coisa envolvida nisso, tá? Primeiro, a mesa era um símbolo de comunhão. Você agora vai sentar na mesa comigo, é como se você agora fosse ser um amigo chegado, um amigo próximo, alguém da própria família. Mefibosete vai viver no palácio agora, ele vai viver agora como se ele fosse um dos filhos de Davi, como se fosse um príncipe de novo, comendo na mesa do rei, no palácio. Aqui significa também que ele vai ter sustento garantido, ele não precisa mais se preocupar com comida, ele vai comer da mesa do rei. Aqui significa também que ele vai ter acesso aos grandes, aos altos funcionários do palácio. Ele vai estar agora num ambiente de poder e ele vai ter essas conexões. Davi, irmãos, ele não precisava fazer tudo isso. A aliança dele com Jonatas era o quê? Nós vamos proteger um ao outro. Nós vamos proteger a família um do outro. Nós vamos cuidar da família um do outro. Davi podia ter chegado para Mefibosete e dito assim, olha, eu vou te dar uma casa. Já que você está aí sem casa, eu vou te dar uma casa. Eu vou botar 2 soldados lá para vigiar, né? Para te proteger, para cuidar de você. Generosidade.
Ele está lidando com alguém que era um rival, alguém que era da família de um inimigo de Saul, que podia atentar contra Davi. Mas Davi o chama para morar com ele, para participar da mesa dele. Davi restitui todas essas propriedades. E tudo isso Davi faz porque Davi não está pensando somente na aliança que ele fez com Jonatas. Ele está pensando em retribuir essa aliança como Deus retribuiu com ele. Ele quer mostrar a bondade, a misericórdia, a graça de Deus. Porque Deus agiu assim com ele. Ele quer demonstrar tudo isso agora para Mefibosete. E olha a resposta de Mefibosete. Olha o verso 8 aí. Ele diz: Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Olha como é que ele dá uma resposta aqui para Davi. Aqui ele mostra, irmãos, humildade, mas vai além, né? Ele se descreve como um servo, alguém que estava na pirâmide, né, na parte mais baixa da pirâmide social, e ele se descreve como um cão morto. Entenda, um cão, nessa cultura aqui, o cachorro, não era o melhor amigo do homem, tá bom? O cachorro nessa cultura era visto como um animal impuro, um animal selvagem e impuro. Ninguém criava cachorro entre os israelitas, ok? Então, quando ele se apresenta assim, basicamente, ele está perguntando: eu não estou entendendo a generosidade do rei. Por que o rei quis ser tão bondoso assim com alguém que não passa de um cão impuro? Ele talvez esteja até pensando na sua situação como aleijado. Se Mefibosete tivesse nascido na tribo de Levi, que era a tribo dos sacerdotes, ele nem sacerdote ia poder ser. Porque um aleijado não podia ser sacerdote. Então era um símbolo de impureza. Ele está dizendo: por que eu estou sendo alvo da bondade do rei? Eu não passo de um cão. E pior, um cão totalmente incapaz, um cão morto. O que o morto pode fazer, né? É assim que ele se descreve. Irmãos, imagine esse rapaz. Ele perdeu o seu pai com 5 anos de idade. E depois daquilo, ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Ele foi se encontrar nessa situação que ele está agora. Imagine esse rapaz pensando em alguns momentos da sua vida, como as coisas seriam se Saul tivesse agido de uma maneira diferente. Como as coisas seriam para ele? Ele poderia ter vivido uma outra vida, a vida dos palácios. Ele poderia não ter sofrido um acidente que tirou a mobilidade das suas pernas. Ele poderia pensar que a vida seria muito diferente e muito boa. Talvez ele se perguntasse: por que comigo? Por que eu fui passar por tudo isso? Aqui está Mefibosete, com esse fardo pesado das suas limitações, reconhecendo diante de Davi: eu não passo de um Zé Ninguém. E por que o rei está agindo com tamanha bondade? Irmãos, Davi está mostrando aqui um exemplo de graça. Essa é a verdade. É favor imerecido. Sabe? Mefibosete, como eu já falei, podia ser um inimigo, um rival. E Davi não está nem aí. Ele está mostrando graça. Davi poderia fazer muito menos se ele quisesse abençoar. Porque, por outro lado, Mefibosete não passava de um Zé Ninguém. Mas Davi está querendo mostrar a graça de Deus. A mesma graça de Deus que veio sobre ele. E Mefibosete, ele reconhece isso daqui. A pergunta para nós é: será que nós não conhecemos um outro rei? Um outro rei que também era um filho de Davi, o grande filho de Davi, e que fez a mesma coisa com relação a nós. Um outro rei que nos encontrou na nossa miséria, na mais profunda miséria espiritual, piores do que cachorros mortos, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, totalmente separados de Deus, rebeldes, vivendo a vida que a gente queria, não a vida que Deus queria para a gente. Nós não estávamos nem aí para Ele. Nós não procurávamos por Jesus. Nós não estávamos interessados. O que o Senhor quer?
O que te agrada, Senhor? É isso que eu quero agora para a minha vida. Não! Esse rei veio até nós. Ele viu a nossa miséria, o nosso pecado, o nosso lamaçal. Ele viu tudo. Não há nada em nós que tenha sido escondido dos seus olhos. Ele veio e disse: eu tenho uma mesa para você. Eu tenho um banquete para você. Você será agora parte da minha família. Você será o meu irmão. Você será filho do meu pai. Venha. Eu tenho uma nova terra para você. Será que nós não lembramos aqui, quando lemos essa situação, do nosso grande rei, que nos chama a sentar na mesa da comunhão com ele, e que diz que há um grande banquete esperando por nós naquele grande e glorioso dia? Agora, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. De que adianta todas essas terras restituídas a Mefibosete, se ele não ia poder trabalhar em nenhuma delas? Porque ele, afinal de contas, estava nessa situação, aleijado. Davi vai resolver esse problema também. Olha comigo aí, o verso 9. Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Olha que detalhe interessante. Davi resolve todo o problema. Ele coloca agora aquele administrador experiente, Ziba, para tomar conta dos negócios de Mefibosete. Ele agora dá 36 forças de trabalho para Mefibosete, não é? 15 filhos, mais 20 servos, dá quanto? 35. Mais Ziba, 36. 36 agora funcionários aqui de Ziba, que vão garantir para eles recursos, né? Alguém ali que vai realmente saber como tocar o negócio. E Mefibosete não precisa mais se preocupar com nada. 3 vezes vai ser mencionado nesse texto que ele vai comer na mesa do rei. Isso mostra agora esse lugar que Mefibosete vai ter de proximidade com o rei, de mudança completa de vida. De Lodebar, ele agora está sentado no palácio de Jerusalém. Nós vamos ver já já essa informação. Bom, isso aqui me lembra claramente os planos de Davi com Jonatas. Davi tinha um plano de que ele e o seu amigo Jonatas, esses eram os planos deles dois, de que um dia eles reinariam juntos. Davi seria o rei, Jonatas seria o segundo em comando. Eles teriam essa comunhão profunda, como se fosse uma família só. Mas Jonatas ficou pelo meio do caminho. Um dia Jonatas, ele encorajou Davi. Davi estava com muito medo. Jonatas chegou para ele e disse: não temas, Deus vai dar o reino para você. Davi já não pode mais estar ao lado do seu amigo. Mas Davi hoje está tendo a oportunidade de encorajar o filho do seu amigo, o filho do seu grande e leal amigo. Ele diz para Mefibosete a mesma coisa: não temas. E mais do que isso, ele pode ter agora esse filho do seu amigo sentado com ele, ao lado dele, enquanto ele reina sobre Israel. O texto ele se encerra mostrando a situação de de Mefibosete. Olha aí os versos 11 e 12. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho, ainda jovem, chamado Mica. E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Pronto. Aqui nós temos então esse momento final, esse desfecho final, a reviravolta completa de Lodebar. Ele agora está morando no palácio de Jerusalém.
E um detalhe aí, né? Ele ainda é aleijado. A reviravolta aconteceu na sua vida, mas ela não eliminou todas as dificuldades que ele tinha. Ele ainda tem algumas dificuldades com as quais lidar agora, ok? E um outro ponto importante também é esse descendente, esse neto. Alguns, às vezes, comentaristas olham para cá e eles ficam pensando assim, será que aqui é um indício negativo? Ou seja, olha só, a linhagem de Saul ainda está viva, ainda está continuando. Tem um filho aqui de Mefibosete, né? Despontando, surgindo na história. Bom, me parece que esse não é o caminho. Por quê? Porque nós não vamos ler, no resto do livro inteiro de 2 Samuel, mais nada sobre esse filho de Mefibosete. Parece que a ideia aqui é apenas destacar que Davi estava preocupado em mostrar bondade, não apenas para o filho de Jonatas, mas para toda a linhagem de Jonatas, inclusive para o neto de Jonatas e para aqueles que viessem depois. Outra coisa interessante também aqui, irmãos, é que Davi, ao ser mencionado que Mefibosete ele era aleijado, aqui nós lembramos do que a gente viu no capítulo 8, quando disse que Davi ele exercia o direito e a justiça em Israel. E lembra que eu falei que parte de exercer o direito era também cuidar daqueles que estavam em situação de vulnerabilidade, como o órfão, como a viúva, como o estrangeiro. Nesse caso aqui, Mefibosete se enquadra exatamente nessa situação. Ele é órfão e aleijado. E Davi está mostrando que realmente ele era um rei justo. Ele era um rei que estava tentando fazer as coisas do jeito de Deus. E ele está mostrando aqui misericórdia e graça para Mefibosete. Bom, Deus opera reviravoltas. E eu quero encerrar a nossa mensagem aqui apenas destacando duas coisas. Duas questões finais aqui, tá? A primeira, irmãos, é que todos nós somos chamados a sermos como Davi. Todos nós somos chamados a representarmos aqui Davi. Sabe? Davi teve suas falhas. Davi teve os seus pecados. Mas nesse texto aqui, Davi está agindo da maneira correta. Nesse texto aqui, o coração de Davi está no lugar certo. E Deus nos chama a imitar Davi aqui. Em que sentido, pastor? Primeiro, somos chamados a abençoar os nossos inimigos. Como Davi está abençoando Mefibosete, neto de Saul. Não foi o próprio Senhor Jesus que disse: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem? Somos chamados a abençoar também aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, os fracos, os necessitados. Não é isso que Davi está fazendo aqui com Mefibosete? Somos chamados a mostrar graça aos que não merecem. Aqui, irmãos, Davi não está fazendo isso porque Mefibosete, de repente Davi descobriu, nossa, como Mefibosete é um cara legal, como Mefibosete tem feito as coisas tudo certinho, como ele tem obedecido a Deus, ele está merecendo que eu faça algo por ele. Não, Davi nem sabia quem era Mefibosete, ele recebeu a informação agora. Isso nos mostra, irmãos, mostrar graça, isso nos ensina que mostrar graça é mostrar favor a quem não merece, mostrar favor até alguém que pode ser um rival seu, alguém que pode estar querendo lhe prejudicar, que pode ser um inimigo, como Mefibosete aqui. Davi está fazendo isso porque ele quer mostrar a bondade de Deus. Deus nos chama a sermos testemunhas da sua bondade, testemunhas da sua graça, testemunhas da sua misericórdia. E nós fazemos isso tudo aqui também, irmãos, por um detalhe muito importante. Davi está abençoando Mefibosete por causa de Mefibosete? Não, por causa de outra pessoa, por causa de Jonatas, não é? Eu vou abençoar você por causa de Jonatas. Nós também somos chamados, irmãos, a mostrar bondade aos necessitados, aos inimigos, aqueles que estão ao nosso redor, por causa deles em si? Não somente, mas por causa de outra pessoa, por causa daquele que mostrou bondade a nós, por causa daquele que mostrou graça a nós, por causa daquele que veio em nosso favor e nos redimiu e nos salvou e nos deu uma graça que nós não conseguimos nem mesmo descrever na sua profundidade. É por causa de Jesus que nós devemos viver essa vida diferente aqui, a semelhança da vida de Davi. E a última coisa que eu queria destacar é, em alguma medida, todos nós somos Mefibosete. Todos nós somos como Mefibosete.
Em que sentido? Primeiro, antes que o rei viesse até nós, estávamos nos escondendo dele. Mefibosete estava se escondendo de Davi. Foi Davi que tomou a iniciativa de ir procurá-lo. Nós vivíamos a nossa vida. Antes que o nosso grande rei viesse até nós, o rei Jesus, nós também vivíamos nos escondendo dele. Vivíamos fingindo que ele não se interessava com as nossas vidas, de que a vontade dele não interessava muito. Vivíamos fugindo dele. Como eu já disse hoje, éramos como cães impuros, éramos inimigos dele, mortos nos nossos delitos e pecado. Nós não conhecíamos a graça, nós não conhecíamos a bondade do rei, nós não conhecíamos o amor do rei, nós só conhecíamos o nosso desejo pelo pecado, e por isso nós fugíamos dele. Fugíamos dele, como Mefibosete não conhecia a misericórdia de Davi, a graça de Davi, o amor que Davi estava pronto a oferecer para ele. E nosso rei, irmãos, ele nos buscou. Antes que pensássemos em buscá-lo, ele nos buscou. Sabe, Jesus ele diz que ele nos amou primeiro. Jesus ele disse, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. O nosso rei nos amou primeiro. O nosso rei tomou a iniciativa. Foi o nosso rei que construiu uma mesa para que pudéssemos ter comunhão com ele. Hoje nós estamos aqui celebrando a ceia do Senhor. Porque um dia naquela cruz ele derramou sangue precioso. Porque naquela cruz ele foi moído pelas nossas transgressões. E ele fez tudo isso quando nós nem ao menos o conhecíamos. Mas ele já nos conhecia. E ele já estava trilhando o caminho para que tivéssemos livre acesso a ele. Sentássemos na sua mesa e tivéssemos plena comunhão com ele. Nós ainda temos fraquezas aqui. Desde que o nosso rei nos encontrou, nós ainda temos fraquezas. Sabe? Mefibosete continuou aleijado. E nós continuamos tropeçando muitas vezes. Essa fraqueza só vai ser resolvida naquele grande dia. Mas a grande boa notícia é que o rei agora está pronto a cuidar de nós. O rei está comprometido a estar do nosso lado, a segurar na nossa mão e a cuidar de nós. Eu queria perguntar para você, o que será que Mefibosete viu em Davi? O que será que Mefibosete ele viu no rei quando teve esse encontro com ele? Primeira coisa que Mefibosete viu, ele viu um poder que poderia destruí-lo. E por isso ele ficou com medo. É a mesma coisa que acontece com todos aqueles que se encontram na presença do grande rei. Quando João encontrou-se com Jesus ressuscitado ali na ilha de Patmos, ele caiu como morto. Porque ele estava apavorado. A ponto que Jesus teve que dizer para ele, não temas, não temas. Quando Isaías, o profeta Isaías, se achou naquele alto e sublime trono, diante do trono de Deus, o que ele fez? Ele gritou de desespero, ai de mim, eu estou perdido! Porque ele viu que era um pecador, e diante dele estava um poder grandioso, que poderia destruí-lo completamente. Mas depois de tudo isso, meus irmãos, eu penso que Mefibosete viu no rei amor. Ele reconhece a bondade, a graça. Eu não sou digno, eu não sou merecedor de que o rei olhe para mim. E não é isso que acontece conosco também. O que nós vamos encontrar no nosso grande rei? O que os apóstolos viram no grande rei, que motivou a eles a estarem prontos a perder tudo, a viverem uma vida de fugitivos, a perderem a própria vida no final das contas? O que eles viram no rei? O que foi que eles viram no rei? O que foi que aquele ladrão naquela cruz viu no rei que estava crucificado do lado dele? A ponto de se voltar para ele e dizer, lembra-te de mim, eu mereço estar aqui, mas tu não merece, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
O que nós vimos no Rei, por isso estamos aqui. Nós vimos o seu amor, amor grandioso, amor inexplicável. O apóstolo João disse isso para nós, lá no capítulo 15, verso 13, ele diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Imagine a cena, irmãos. Jesus, o nosso Rei, estava sentado no trono majestoso, glorioso, poderoso dos céus, rodeado por infinitas anjos, hostes de anjos, cercado por milhões de anjos, e toda a criação se prostrava e adorava e dizia que Ele é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder, toda riqueza. Ele estava ali completamente distante de qualquer pecado, recebendo a mais pura e perfeita adoração, e de repente, Ele deixa o seu trono para trás. Ele se faz um homem para viver agora uma experiência de ser maltratado, rejeitado, cuspido, afrontado. Tudo que Ele faz na sua vida inteira aqui na terra, experimentando dores. Ele é um homem de dores que sabe o que é padecer sofrimento. Tudo que Ele faz é para mostrar amor para nós. Diante de nós que rejeitávamos a Ele, que corríamos para longe dEle, Ele intercedeu por nós. E por fim foi colocado numa cruz por causa do meio do seu pecado. E ali Ele olha para nós e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Como é que eu posso olhar para esse Rei e não enxergar a grandiosidade do seu amor, e não correr para Ele e dizer: eu não mereço que o Senhor nem olhe para mim, mas eis aqui minha vida, toma minha vida nas tuas mãos, segura firme na minha mão, para que eu seja teu, Senhor, até o último dia. Toma minha vida, Senhor. E esse seja o seu desejo aqui essa noite. Vamos orar?